Ainda que por um momento aquilo pode te doer, te machucar, mas a verdade liberta, disse Jesus, e a mentira escraviza. A verdade abre portas e a mentira fecha portas. A verdade te aproxima de Deus e a mentira, tenho que dizer, te aproxima do diabo. Você decide. Amém? E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amém? Deus te abençoe. Vamos ficar em pé. Obrigado. Glória a Deus. Nós vamos orar. Feche os teus olhos. Pai Santo, Pai querido e meu amado pastor, ajuda-nos a viver na verdade. Tira dos casais, da família, Senhor, esse elemento tão nocivo, tão corrosivo, assim tão fatal que é a mentira, Pai. Senhor, que famílias aqui se fortaleçam, relacionamentos se fortaleçam, negócios se fortaleçam, projetos de vida se fortaleçam e vida espiritual, sempre baseada na verdade, Pai. Tira de nós, Senhor, toda e qualquer predisposição para mentira, todo espírito de engano, todo espírito de confusão, Pai. Não deixa o teu povo ter uma mente, meu Pai, deformada. A oração que nós fazemos em cima daquilo que Paulo ensinou, renova a nossa mente, Pai. Renova a nossa mente, para que a gente possa experimentar a Tua vontade, que é boa, que é agradável e é perfeita, e apresentarmos a Ti um culto que Te agrade. Senhor, opera a verdade em nossos corações, para que possamos andar na luz, para que possamos ter comunhão uns com os outros, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Bem forte, já que estamos num número bem reduzido, você tem que fazer por você e por aqueles que não vieram hoje. Êxodo capítulo 12. Deus nos deu algo maravilhoso, começou no domingo, na quarta, hoje pela manhã, vou preparar vocês, e domingo nós vamos anunciar aqui uma campanha de um impacto muito grande, para tratamento da família, para bênção na casa, para proteção em casa, para restauração, né? Vamos estar divulgando, preparando material, e eu vou falar isso um pouco mais no final, né? Não nesta semana, vamos começar no domingo que vem, vou querer inclusive que as crianças se preparem, cantem nos cultos, mas nós vamos assim entrar no segundo semestre, buscando a bênção de Deus, a salvação, a libertação, a cura, a solução dos problemas para dentro da nossa casa. Domingo passado nós falamos, quem lembra? Quem lembra? Põe a tua casa em ordem. A tua casa em ordem. Hoje de manhã eu me preparava, não tinha pensado nisso, e Deus me deu isso, me deu uma campanha, e nós queremos iniciar o segundo semestre, mas com determinação, com fé, não ficando em casa. E eu vou explicar isso melhor no final do culto, tá? Mas a palavra que eu tenho aqui já tem muito a ver com aquilo que pregamos domingo, com aquilo que ministramos na quarta, e aquilo que vamos reforçar hoje, falar quarta, e vamos lançar esse desafio domingo que vem, em nome do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 13, depois o 23 e o 24. Amém? Amém? Glória a Deus. E falou o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses,
esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, sem defeito, sem doença, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras, você vai escolher, e os guardareis até o 14º dia deste mês. Primeiro mês, declara a Deus. No 10º mês, pega o cordeiro, guarda ele até o 14º dia desse primeiro mês. E guardareis até o quarto dia, até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poloão colocará em ambos as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada em fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele sobrar mas o que dele ficar até amanhã, queimado será no fogo. E assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, porque é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito nesta noite, ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde o homem até os animais. Sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Porquanto guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos, para todo o sempre. Mão no coração, os olhos fechados. Querido Deus e Pai, aqui estamos diante dessa palavra tão séria, tão profundamente severa e tão maravilhosamente reveladora. É a tua palavra, poderoso de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela tua palavra que chegou até nós. E nós oramos, meu Deus, que a gente seja humildemente um transmissor, um comunicador da tua verdade. Que não haja no meu espírito, Senhor, nenhum obstáculo. E se houver, me perdoe, me purifique, me lave com teu sangue. Abençoa a tua igreja. Que a mente dos teus filhos sejam, Senhor, direcionadas
para ouvir, captar, assimilar, guardar a palavra no coração, para não pecar contra ti. Deus eterno, abençoa todos os teus filhos que estão aqui, ouvindo a tua palavra. Teus servos que não estão aqui, que estão via internet, vendo e ouvindo este culto, Pai, que sejam abençoados. Teus servos que não estão aqui e nem estão vendo nem ouvindo, Pai, que sejam também alcançados pelo teu amor. Que possamos propagar, Senhor, aonde chegarmos, o teu bom perfume. Fala conosco esta noite, Pai, e abençoa-nos de uma forma especial, Espírito Santo querido. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Deus. Amém. Podeis assentar. Que Deus os abençoe. Mandar uma bênção para o meu filho que está assistindo juntamente com a parte da igreja lá na Nova Zelândia. Ele me ligou um pouquinho antes de eu vir para cá, que eles tiveram, ele falou, enquanto aqui é dia, lá é noite, que ele acordou e teve um pequeno terremoto lá. Ele disse que a cama estava balançando, a lareira, eles ficam meio que assustados, né? Mas, Felipe e Maiara, que Deus te abençoe, todo o pessoal na Nova Zelândia, que sejam alcançados pelo amor e a misericórdia de Deus. Amém? Olha como vocês são importantes, o culto de vocês está indo para a Nova Zelândia. Amém? Glória a Deus. Acho que todos vocês conhecem esta passagem, cinema. A Record, recentemente, o ano passado, fez uma minissérie, uma novela, né, sobre os 10 mandamentos, que depois virou filme, né, e tem desenhos bíblicos se referindo aos 10 mandamentos, tem história sobre o Êxodo, né. O cinema americano, lá na década de 50, fez um filme maravilhoso também, com o diretor Cecil B. DeMille, sobre os 10 mandamentos. Durante muito tempo foi um dos filmes mais vistos, né? Recorde de bilheteria. Então é um texto conhecido, né? Eu não quero falar aqui de todo o processo, eu quero somente me ater a este momento final, essas últimas horas que antecederam a saída do povo de Deus lá do Egito. Ficaram lá mais ou menos 430 anos. Tiveram um período de bênção, um período onde eram reconhecidos, eram amados. Mas os sacerdotes que viveram esse período de prosperidade morreram, vieram outros. E a memória do ser humano, principalmente a memória de gratidão, é uma memória curta. As pessoas sempre vão se lembrar daquilo que você fez de errado. As pessoas vão se lembrar com muita facilidade das suas falhas. Mas elas vão se esquecer rapidamente da bondade e dos bens que você fez. A memória humana, ela é muito curta quando se trata de gratidão. E ela é muito viva, né, e eficaz quando é para estar relembrando, remoendo os erros que a gente comete na vida. E faraós que sucederam bons faraós, não tiveram atitude de gratidão para com o grande poderio que a nação egípcia veio ter. E isso foi fruto direto da ação de Deus através de um homem chamado José, que fez uma revolução, foi vendido, história linda, um dia eu prego aqui, que foi vendido pelos seus irmãos por inveja, acabou no Egito. E no Egito andou na presença de Deus, e Deus o honrou, e Faraó viu que Deus era com ele. E Faraó, muito sábio e inteligente, nomeou José como primeiro-ministro. Era o segundo na hierarquia, a ponto de Faraó dizer: José, somente no trono você não será maior que eu. Mas em todo o Egito, ninguém levantará um dedo sem o teu consentimento. E esse homem fez uma revolução administrativa, econômica, e o Egito virou uma potência.
Lógico, os egípcios, né, foram gratos e assim vieram gerações e outras gerações. E nessa geração que nós nos referimos, Israel já vinha sofrendo uma dura serviço, um processo de escravidão muito grande. E o povo clamou a Deus, clamou, e Deus envia Moisés e envia Arão para que o seu povo saísse do Egito. E a cada manifestação de Deus, Faraó dizia, vou deixar. E quando Moisés saía da presença, o dia seguinte ele se arrependia e disse, não, vocês não vão embora. E foi isso durante 9 manifestações, ou milagres, ou maravilhas, ou pragas de Deus no Egito. Mas na última Deus disse, agora acabou. Diga a Faraó que eu vou visitar o Egito. E que todo primogênito no Egito morrerá, o filho mais velho. Desde o trono de Faraó até os seus mais simples servos, até os animais. E eu vou mostrar aos deuses do Egito que eles não são nada. Cada praga que Deus enviou, ele atingia no alvo um deus, uma entidade, uma divindade egípcia, mostrando que não era nada. Eu falei aqui domingo, que quando Deus entrar na tua casa, no teu lar, comece um processo de rompimento, de escolha. Servia aquelas entidades. Agora estou com Deus, põe aquilo para fora. Joga as imagens fora. Limpa a tua casa. E Deus faz isso lá no Egito, de uma forma dura. E a última manifestação dele seria que ele visitaria, através do destruidor, o anjo da morte, cada casa, cada lar, cada casebre, cada casa classe média, classe alta, castelo do rei, aonde tivesse um ser vivo, desde dos animais até o maior poderio do Egito, que era Faraó, ninguém se isentaria. Mas Deus dá uma recomendação para Moisés. Hoje, Moisés, nós iniciamos uma nova história na vida do meu povo. Esse mês será o primeiro mês deste ano e de todos os anos vindouros. Porque eu farei algo especial e maravilhoso. Daqui 10 dias, Moisés, pegue um cordeiro, ou um cabrito, macho, de 1 ano, sem mácula, sem defeito, né? Não pode ser meia boca, não pode ser, sabe, com algum tipo de enfermidade. Prepara ele por 4 dias. No 14º dia deste mês, no final do dia, na tarde, vocês vão sacrificar esse cordeiro, pegar o sangue dele e colocar numa bacia, pegar material, uma planta chamada hisope, molha, tipo uma esponja, né? Umedece com o sangue do cordeiro e vai para as portas, os portais, os umbrais, e vocês vão ungir com o sangue cada portal, cada verga da porta. O cordeiro, vocês vão comê-lo assado. Se a família for pequena, convida a família mais próxima, quantifica o número de pessoas e comam juntos a carne desse cordeiro. Essa carne não poderá ser cozida, nem ensopada, cozida na água, não será feita no banho-maria, ela vai ser assada no fogo. Comam com ervas amargosas ou acompanhamento, com pães feito sem fermento. Comam com os sapatos nos pés, as sandálias nos pés,
com os lombos cingidos, vestido, com o cajado na mão, comam apressadamente. Se sobrar carne, não larguem em qualquer lugar. Peguem a carne, comam o suficiente, comam o que puderem, e o que sobrar, queimem no fogo, não deixe nada. Porque eu visitarei o Egito, e haverá um clamor, e um choro, e uma lamentação, como nunca houve antes, nem depois desse dia haverá. E o povo sacrificou o cordeiro. Os hebreus sacrificaram. Diz a história que muitos egípcios se uniram naquela hora e foram para a casa dos israelitas e celebraram aquilo que foi a primeira Páscoa. Páscoa significa passar. E comeram. E à medida que eles louvavam a Deus, lá fora escutavam um gemido, um grito, coisas terríveis, mulheres chorando, pessoas indo na rua gritando: meu filho morreu, meu filho morreu. E isso chega até ao trono de Faraó, e o primogênito de Faraó morre. E a ordem de Deus é: quando passar o destruidor, vendo o sangue por fora, nos umbrais da porta, ele passará por cima e não entrará na tua casa. E este sangue vos será por sinal, para que não haja destruição, para que não haja morte, para que não haja dor, para que não hajam lágrimas dentro da sua casa. E assim foi dito, e assim aconteceu. Estou trazendo essa palavra a vocês aqui hoje, na continuidade daquilo que falamos no domingo. Há uma bênção de Deus, há uma preocupação enorme de Deus com a nossa família. Família é projeto de Deus. Família é plano de Deus. Família é sonho do coração de Deus. Quando Deus criou tudo, e cria o homem, e do homem cria a mulher, e diz a Bíblia que Deus se relacionava, passeava no jardim nas variações do dia, com aquele casal, e aquilo para Deus era um momento único, maravilhoso. Há um texto em Isaías muito profundo, que diz que Deus é um Deus solitário, que Ele se oculta a si mesmo. Davi diz: Senhor, por que te escondes? É como se esses homens sentissem a angústia de Deus, dizendo: eu quero uma família. Quando Deus cria Adão e Eva, Ele queria uma família. E a primeira coisa que o diabo arrebenta é com uma família. Em toda a história da humanidade, a família é um alvo predileto do maligno. Paulo diz ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Josué diz:
vocês querem servir a outro Deus? Sirvam. Mas eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Nós vamos fazer uma campanha aqui, começando, e vou anunciar domingo que vem. E eu vou me basear em 12 casas. E eu me deparei com isso hoje, eu nunca tinha pensado. A maioria dos milagres, Jesus fez alguns na praia, Jesus operou alguns entrando na sinagoga, no templo, mas a maioria, eu nunca tinha pensado nisso, Loli, ele fez nas casas. Numa ele levou alegria, no outro ele levou cura, na outra ele levou perdão, na outra ele levou salvação, na outra ele levou restauração, na outra ele foi julgado, né? Mas sempre que podia, nunca discriminou, foi para a casa de homens, né, de uma índole crítica, foi para a casa de pessoas pobres, foi para a casa de políticos, ele ia nas casas, e em cada casa, em tanto assim que o seu primeiro milagre, ele começou numa casa de 2 noivos, né? Que calcularam mal o vinho, e no meio da festa acaba o vinho, e vinho é símbolo de alegria, e Jesus transforma água em vinho, na primeira casa em Canaã da Galileia, levando ali alegria. Não vou me estender, porque esse é assunto para várias quartas-feiras, a partir da semana que vem. Aí a gente vai para a Bíblia e encontra uma preocupação de Deus com a casa, com a família, E algumas coisas lindas eu extraí daqui. Deus disse, olha, veja a quantidade de pessoas na tua casa. Se não for suficiente, se for pessoas insuficientes para o tamanho do cordeiro, chama o vizinho. Dizendo, olha, tenha comunhão, se juntem, tenha misericórdia, seja generoso, faça da tua casa um canal de bênção, um canal de comunicação, tenha comunhão dentro do teu lar, não permita que o teu lar seja uma trincheira, um lugar de guerras, não dá lugar ao diabo. Não entre em contenda desnecessária. Saiba ser amigo da tua mulher, saiba ser amigo do teu marido. Tenha uma palavra branda. Não deixe que tudo se transforme em guerra, em briga. Deus não habita no meio de contendas. Então eles se juntaram para comunhão. Para comunhão. Aí pega um cordeiro, macho, de 1 ano, sem defeito, né? O melhor, tinha que ser apresentado. Isso nos diz respeito à santidade, a fazer o melhor, a priorizar. O dízimo, biblicamente, é os 10%, são as primícias, é a prioridade. Você dá a primazia, dá o melhor. Quando a gente não tem esse espírito, a gente apresenta ao Senhor qualquer coisa. E Deus lamenta-se dessa posição que o seu povo tem lá na frente na história. Eles pegavam qualquer cordeiro e levavam para sacrificar ao Senhor. Pegavam qualquer oferta e levavam. Deus disse, olha, eu não aceito isso. Dá para o teu príncipe, vê se ele aceita isso. Vocês comem o melhor e traz o pior ao Senhor. A Bíblia diz, maldito o que faz a obra do Senhor fraudulentamente. Ninguém é obrigado a fazer nada para o Senhor. Ninguém é obrigado a ofertar, ninguém é obrigado a vir no culto, ninguém é obrigado a assumir uma posição na igreja, de um trabalho, de um ministério. Mas a partir do momento que você fez e aceitou e abraçou, faça com amor. Não é para mim que ninguém está fazendo absolutamente nada.
É para o Senhor que você faz. É o melhor. O cordeiro tinha que ser perfeito. Deus não aceita nada que seja feita fruto de relaxo nosso. Meia boca, sabe? Assim, de uma forma, desculpa o termo, trambicado. A gente trabalha com obra, né? O Anderson trabalha com obra. Eu vim de São Paulo e lá até tem uma estrutura de qualidade diferente daqui. O catarinense tem muito mais primazia, qualidade, né, naquilo que faz, e é bom isso. Mas nós não, a gente traz um pouquinho daquela coisa de fazer mais ou menos, a gente chama de gambiarra nas obras, e sempre dá problema depois, sempre dá problema. Oferta com gambiarra, trazer qualquer coisa para o Senhor, cantar de qualquer jeito, sabe, orar de qualquer jeito, não ler a Bíblia, tem compromisso na igreja, não vai, não dá satisfação. E aí, o que acontece? Por que tem muita gente doente? Nós falamos isso aqui domingo na ceia. E fica de igreja para igreja, pulando de um lado para o outro. A culpa não está na igreja. A culpa está em nós. Ou eu mudo de igreja e continuo relaxado e Deus... Não, aquela igreja é mais poderosa, é maior, então lá Ele opera... Independente da minha conduta, não existe isso. Eu sou chato com isso. Ah, está havendo um grande mover em tal lugar. Se Deus, aonde eu sirvo, Ele não fizer, eu não vou em outro lugar. Amém? Porque se Ele está aqui, Ele tem cura, libertação, tem amor, misericórdia, bênção para a tua família aqui. É assim que eu vejo. Amém? É dessa forma. Então o cordeiro tinha que ser com qualidade. Eu não posso fazer as coisas fraudulentamente. Foi o erro de Caim. E Deus traz um princípio eterno. Se fizeres bem, não é o bem, se fizeres bem feito, haverá aceitação para ti. Porém, se fizeres mal, o mal terá domínio sobre a tua vida. E para você, ele voltará ao seu desejo. Cordeiro perfeito, separado no 10º dia, 4 dias se preparando. 4 dias. Vou correr um pouco mais. Preparação, gente. Preparação. Está preparado. Está pronto. Quando Deus chamou Noé, ele estava preparado. Muitas oportunidades vêm na nossa vida e nós não estamos prontos, não estamos preparados. E a bênção vem e vai embora, porque aquele era o momento e eu tinha que estar preparado. Eu tenho que estar pronto. Amém? O cordeiro tinha 4 dias de preparação. Eu não estou dizendo que vocês têm que fazer o que eu faço, mesmo porque o que eu faço não é o melhor. E tem muita gente fazendo mais do que eu. E glória a Deus por isso. Mas eu procuro no domingo me preparar para o culto. Eu procuro na quarta-feira me preparar. Eu não fico vendo lá a programação que vai tirar a minha espiritualidade. Eu não fico me envolvendo em rodas de situações, de pessoas, sabe, que a conversa vai roubar a minha espiritualidade. Eu saio de casa e digo, Senhor, fala comigo. Me abençoa. A tua vida no dia a dia reflete o teu culto aqui. E o teu culto aqui interfere na tua vida do dia a dia. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepara. Não é vaidade, eu me procuro
pôr a minha roupa melhor para vir no culto. Não importa se eu vier todo dia com essa, se essa é a única que eu tenho, é melhor. Não estou ensinando aqui vaidade, não estou ensinando aqui exibicionismo. Igreja não é um salão de beleza, nem um lugar de desfile. Ninguém aqui vai ficar reparando na sua roupa, mas eu tenho que pensar em fazer o melhor para o Senhor. O cordeiro era preparado. Amém? Amém. E aí era assado. E o povo comia com ervas amargosas. Eles tinham que se lembrar do amargo da escravidão, do amargo do sofrimento que Deus estava lhes tirando. Nós temos memória curta. E muita gente sai de uma situação desgraçada lá de fora, miserável, o amargo. Mas a memória curta, a primeira oportunidade, ele volta lá para comer as bolotas dos porcos. Israel viveu isso intensamente e provocou a ira de Deus várias vezes. Os primeiros problemas que eles tinham, diziam, era melhor estar lá no Egito, lá tinha sopa, tinha pepino, tinha cenoura, tinha mandioquinha, sabe, era melhor morrer lá do que morrer no deserto. Esqueciam de quanto viveram de sol a sol, preparando tijolos com as mãos. Então comeram com ervas amargosas, e comeram cordeiro. E a ordem era não deixar nada. Olhe para cá. A ordem era, comeu, o resto queima. Aquilo que é de Deus, é de Deus. É uma palavra de profundo ensino para a vida de vocês. Algumas pessoas provavelmente que estão caminhando, talvez não consigam caminhar. E eu fico pensando, Senhor, é a hora da verdade, e conhecereis a verdade. Jesus pregou, e eu vou falar um pouquinho, João capítulo 6, e uma palavra que eu não vejo o quanto ela foi dura, mas a multidão achou dura e foi todo mundo embora. E ele chamou os seus discípulos e disse, por que vocês não vão também? Porque para me servir, ele está dizendo, tem que ser de acordo com a minha vontade. Tem que ser do jeito que eu quero. Nós não podemos estar adaptando a palavra de Deus, sabe, à malignidade humana, aos costumes do mundo. A palavra de Deus é santa, a igreja pode se adaptar, usos e costumes, época, sabe, não há problema nenhum. Não estamos falando de tradição, de doutrina humana. Mas aquilo que é pecado no passado é pecado hoje, vai ser pecado amanhã. Aquilo que desagradava a Deus no passado desagrada hoje e vai continuar desagradando sempre. Então há um sentimento aqui de uma consagração total. O cordeiro será comido totalmente. Eu fiquei pensando, que preocupação de Deus. Aquele povo ia sair agora no dia seguinte, ia sair correndo. Iam deixar roupa, iam deixar algumas coisas que não tinham muito valor, que não dava para levar, para atravessar um deserto de meses e anos, como eles haveriam de caminhar. Não iam levar tudo, iam levar as coisas mais importantes. E por que essa preocupação de deixar um pedaço de cordeiro lá, sabe, um churrasco de cordeiro que sobrou, por que deixar lá? Por que essa preocupação em não deixar? Porque Deus estava dizendo para o seu povo que as coisas com eles são santas, são exclusivas, e aquilo não podia ser tratado de uma forma comum, indolente. Os egípcios não podiam entrar depois na casa dos hebreus e ver aquela carne e comer, aquilo era algo especial e santo para o Senhor. Não podia ser tratado de uma forma leviana, e nem de uma forma comum, deixando bem claro que aquilo que Deus espera de nós é exclusivo para Ele. Paulo diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós.
Deus nos deu tudo ao entregar Jesus. E Ele espera de nós a reciprocidade, sabe, na mesma intensidade, que você entregue a Ele o seu tudo e o seu melhor. E aí, colocar o sangue nas portas, o anjo passou e houve morte. Mas dentro da casa dos hebreus, tinha louvor, tinha até um sentimento de condolência, vamos dizer assim, de penalização, mas eles estavam integralmente poupados e guardados. Tudo isso eu trouxe para vocês entenderem a preocupação de Deus. Jesus disse que aquele que não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não está ensinando canibalismo, não. Não terá vida comigo, porque eu sou o pão que desceu do céu para dar a vida a todo aquele que nele crê. A nossa família, a nossa casa, ela tem que estar protegida pelo sangue do Senhor Jesus que foi derramado. Nós temos uma marca, nós temos um sinal. A nossa casa tem que ter esse mesmo sinal e a nossa família. Qual é o sinal? É o sangue de Jesus, que coloca a distância, que blinda a nossa casa, para que o mal, para que o destruidor não tenha acesso à tua casa. Amém? Amém? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aquele sangue, aquele cordeiro, representava Jesus. E quando eles se alimentavam do cordeiro, eles estavam se alimentando da carne do cordeiro, da palavra do Senhor. Jesus disse: vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olhem para cá, a nossa casa tem que se transformar e tem que realmente passar a ser algo especial diante de Deus. O meu lar não pode ser um lar de pecado, o meu lar não pode ser um lar de mentira, o meu lar não pode ser um lar de blasfêmia, o meu lar não pode ser um lar de contaminação. Eu falei domingo passado aqui, vou repetir porque algumas pessoas não estavam. Eu trabalhei com alguns judeus, a empresa que eu trabalhava, inclusive nós tínhamos muito negócio com judeus, e um dos judeus com quem a gente fazia negócios, quis usar um espaço lá da nossa empresa. Nós tínhamos um escritório grande e ele, sublocou um pedaço lá. E ele pediu autorização para o dono da empresa, ele era um judeu ortodoxo, para que ele pudesse colocar nos umbrais da porta da entrada do escritório lá, um mezuzá. E aí nós quisemos saber, tinha todo uma técnica. Eles mediam a altura do dono da empresa. E mezuzá, o que é? É um objeto de uns 20 centímetros mais ou menos, como se fosse um tubo de uma caneta Bic, só que não redondo, quadradinho. Tem lá por fora um símbolo de uma palavra hebraica. E lá dentro do mezuzá tinha um pergaminho com 21 linhas escritas. Parte do Torá que está em Deuteronômio capítulo 6 e capítulo 11. Eu digo depois o que isso quer dizer. E naquele mezuzá eles colocavam com inclinação, para dentro, apontando que Deus estava abençoando aquela casa. E ele, todas as vezes que ele entrava, ele beijava aquele mezuzá, e quando ele saía, ele beijava. O que é isso? Misticismo não, é o respeito que ele tinha para a palavra de Deus. E eu fui procurar em Deuteronômio capítulo 6, e eu vou ler para vocês, é um culto de ensino. Diz o seguinte, olha que coisa linda a partir do versículo 4. Ouve, todo israelita
tem isso na porta da sua casa. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças ou teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha que coisa maravilhosa. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades que tu não edificastes, casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantastes, e comeria e te fartarias. Guarda-te que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amém? Amém. Cordeiro de Deus, Jesus, sangue derramado para te perdoar, para proteger a tua casa. E você tem que crer, é questão de fé. Dentro do teu lar, o teu alimento tem que ser a palavra de Deus. Agora eu vou mais longe. Nós estamos nos desassociando da palavra de Deus. Estamos criando uma igreja, isso mundialmente falando, deformada. Gente que vem para a igreja e tem medo ainda de feitiçaria, tem medo de olho gordo, tem medo de inveja. Gente que não tem certeza da presença de Deus. Gente que quando tem que fazer a escolha entre o bem e o mal, analisa para ver o que é melhor para ele, não o que é melhor para Deus. A destruição, ela continua aqui hoje. A destruição continua mais viva do que nunca. E o que vai proteger? Esse povo pegava a palavra de Deus e colocava, sabe, depois não tinha mais sangue em Israel, não precisava disso. Mas eles pegaram a palavra de Deus, o Torá, e colocavam lá nas portas. Quando ele vinha do trabalho e ele vinha bravo para brigar, ele, opa, Deus é o Senhor desse lar. A minha casa está debaixo da proteção do Senhor. Eu e a minha casa servimos o Senhor. Ele mudava. Quando ele saía para enfrentar as lutas, as tribulações, as dificuldades, ele olhava para o mezuzá e dizia, não, o Senhor garantiu que a bênção estará comigo. O Senhor disse que eu vou colher o que eu não plantei. O Senhor disse que eu vou me apropriar de poços que eu não me escavei. Que eu vou morar em casas cheias de coisas boas que eu não enchi. Que eu vou conquistar cidades que eu não edifiquei. Mas isso tudo, olha para cá, dependia de um posicionamento, sabe, de uma atitude tomada em função da palavra de Deus. Se eu não me alimentar do Cordeiro, se a vida de Jesus não trouxer vida para a minha vida, se a presença do Senhor não for no meu lar, eu vou ser destruído. Se eu não tiver relacionamento com esta palavra, eu não tenho aonde ir. Então essa promessa que veio aqui, ela veio atrelada a uma conduta que os israelitas tinham que ter. A última coisa que você vai fazer antes de dormir é meditar na palavra de Deus. Dizia o livro de Deuteronômio. A primeira palavra quando você acordar é a palavra de Deus. É uma palavra de ensino, irmãos. Então, eu quero que vocês tenham paciência.
Davi disse: Senhor, eu dormi, andei e vivi o dia inteiro, trabalhei e produzi, porque o Senhor estava comigo. E eu me ajoelhei na beira da minha cama e senti a tua presença. E dormi e acordei, e eu fiquei impressionado, porque o Senhor estava comigo ainda. Por isso Davi compõe um salmo lindíssimo, diz: Senhor, logo cedo pela manhã, tu ouvirás a minha voz, e eu vigiarei, aleluia. Antes de pegar lá o celular e ver o que está postado, Senhor, logo pela manhã, bom dia, Pai, obrigado pela noite de sono, de descanso, obrigado pelo meu lar, obrigado pela vida, pelo alimento que eu terei, o pão de cada dia, a roupa, a família, obrigado porque eu vou sair e o Senhor guardará a minha casa. Palavra ao dormir, palavra ao acordar, era a orientação de Deus. Totalidade, alimentando-se da carne, do cordeiro. Amém? Amém? E essa palavra ensinarás aos teus filhos, colocará nos umbrais da tua porta, colocarás entre os teus olhos. Eles carregavam versículos da palavra de Deus na testa. Hoje a gente tatua as pessoas. Eles tinham a palavra de Deus. Essa palavra estará no teu coração. Você vai incutir no coração dos teus filhos. Não quer vir para a igreja? Vem. Vem. Ah, quer ficar assistindo televisão? Não, vai para a igreja. Amanhã você vai ver o benefício que isso trará para a tua família. E vai ensinar isso caminhando. E vocês verão, lá em Deuteronômio, capítulo 11 e no capítulo 6, Deus traz uma promessa. Quem quer morrer jovem aqui? Levanta a mão. Quem quer morrer adulto aqui? Levanta a mão. Quem quer morrer bem velhinho aqui? Levanta a mão. Bem velhinho. Tem gente que não quer morrer. Não quer morrer jovem, nem adulto, nem velho. Amém? Quem quer morrer bem velhinho? A Bíblia diz... Deuteronômio 6, versículo 12, versículo 2: para que temas ao Senhor teu Deus, guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Os teus dias serão prolongados. Trouxe essa palavra de ensino para dizer que nós precisamos blindar o nosso lar, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, saber que Deus tem um cuidado muito especial com a nossa casa, saber que a tua família é plano dele, não abra mão. Família dá trabalho, família custa caro. Não se descarta a família, né? Não se terceiriza a educação da família. Ame, proteja. Olha a preocupação, eu falei aqui no domingo passado. Deus mexe no universo inteiro. Para, recua no tempo. 40 minutos, nós não temos a mínima capacidade de entender o absurdo que é isso. Não para mostrar um milagre de prolongamento de vida, mas para chamar a atenção de uma palavra que ele estava dizendo para um rei que serviria para nós: põe a tua casa em ordem, porque isso é sério. Isso é sério. Não abra mão. Está com um relacionamento errado, camarada quer ir embora, deixa aí. Não estou falando de casamento. Às vezes nós temos situações erradas dentro de casa, parente com problema lá, sabe, amigo que veio, negócios errados, põe para fora, limpa, deixa teu lar limpo, prepara a tua casa para a habitação do Senhor, para que o Senhor Jesus possa dizer o que ele disse na casa de Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa. Amém?
para que teu lar seja bênção na vizinhança, para que as pessoas, quando entrarem na tua casa, sintam que há algo especial, e você possa dizer para as pessoas: Deus mora no meu lar. Quando alguém perguntar onde eu encontro Deus, você pode dizer: vai lá na Assembleia de Deus da cidade, lá em Tijucas, que Deus está lá. Tem outras igrejas que Deus está lá, a maioria Deus está lá. Eu não vou criticar ninguém, mas se elas estiverem fechadas, Deus está na minha casa também, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia! Não é à toa, eu pesquisei hoje, por baixo, 12 grandes visitações com milagres diferentes Jesus fez nas casas. Ele não quer que a sua casa se perca. Ele não quer que o seu casamento se arrebente. Ele não quer que você perca seus filhos para as drogas. Ele não quer que você perca seu marido para um amante. Ele não quer que você perca seu filho para o vício, para a delinquência. Ele não quer que o seu lar seja um lar, um celeiro de morte e de destruição. Ele quer que a tua casa seja bênção. Ele quer garantir que nenhum mal chegará à tua tenda. Sobre o teu lar não vale encantamento, Israel. Praga nenhuma chega. A morte vinha, passava por cima. Ali tinha o sangue do cordeiro. Lá dentro tinha cordeiro. Tem a palavra de Deus blindando o teu lar. Tem o Senhor Jesus, sabe, habitando no seu coração, para que a morte não atinja a tua vida. Amém? Deus te abençoe. Vamos ficar em pé.